Olá, trabalho de conclusão de curso da Unicesumar. O tema escolhido foram os desafios da automação industrial nas empresas. Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais desafios de automação industrial nas empresas, que o enfoque da automação industrial é a otimização dos processos industriais, aumentando a produtividade e qualidade das tarefas executadas pelo homem, sendo um método de produção onde os operadores humanos são providos de maquinário para auxiliá-los em seus trabalhos. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura. Como resultado, foi possível constatar que a automação industrial é um marco para o setor de produção. Seu impacto gerou mudanças e que revolucionaram todos os setores industriais e alcançando todas as cadeias de consumo, buscando maior sustentabilidade, competitividade e lucratividade do empreendedor. Bom, a automação industrial consiste em manipular vários processos industriais por meios mecânicos e automáticos, substituindo o trabalho humano por diversos equipamentos. O processo de automatização das indústrias tem aumentado gradativamente, propiciando ganho de quantidade e qualidade da produção, e simultaneamente oferecendo preços melhores para os consumidores. Investir em automação é algo que traz aí uma rentabilidade muito boa para as empresas, tendo aí seus processos repetidos e garantindo a qualidade, né? Quanto mais vezes você faz o mesmo processo de forma repetida, você consegue garantir a qualidade da sua produção. Os objetivos específicos escritos foram, né, trabalhar conceitos e noções preliminares de controle automático, descrever as classes de instrumentos, descrever conceitos de elementos finais de controle. A metodologia que foi utilizada para esse trabalho abrange uma revisão da literatura do tema proposto, no qual consiste em um processo de busca de análise e descrição de um corpo de conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. A pesquisa bibliográfica foi realizada abrange todo o material importante que é descrito em relação a um assunto, sendo que foi efetuado consulta a livros, monografias, dissertações, artigos científicos, selecionado através de buscas nas seguintes bases de dados: Cielo, bibliotecas físicas e digitais. Bom, automação industrial, né? Viena, 1999, destaca que a automação é muito abrangente e estuda desde automatismo simples, como portões eletrônicos, até robótica na linha de produção. Para entendermos melhor, é preciso dividir em alguns ramos principais. São eles: automação industrial, automação comercial e automação residencial. Já na automação industrial, procure escolher a tecnologia que melhor se adapta a uma máquina ou processo, com a melhor relação de custo-benefício. Ele ainda pode ser subdividido em três níveis, sendo campo, controle e supervisão, visto na pirâmide de automação industrial. Quando a gente fala, né, de campo, estamos falando de instrumentos, válvulas, elementos de controle, né? Já no parte de controle e supervisão, estamos falando de controladores lógicos programáveis, DCS e outros controles que é utilizado, outros controladores que são utilizados para manipular esses elementos, nesses elementos de controle de variáveis de processo. De supervisão, estamos falando de sistemas supervisórios e IHMs, que são interfaces homem-máquina utilizados para enviar os valores para os controladores e ter a manipulação das variáveis. Já na automação comercial, esse se faz o uso de softwares para proporcionar a otimização de processos comerciais, desde a produção de sistemas de controle de estoque até a identificação de mercadoria e código de barras. É isso que a gente está falando, né, de leitor de código de barras de um determinado produto que está numa prateleira. E aí, com base em um banco de dados, o software consegue aí você rapidamente fazer alteração de valores de preço, por exemplo. Então, isso a gente utiliza na automação comercial. Dispara e-mails quando o estoque está baixo e algo desse tipo, voltado para a área de automação comercial. Já na automação residencial, a gente aplica as técnicas de automação para controle de segurança habitacional, que variam, né? Um ajuste de temperatura do ar-condicionado, abertura de portas, abertura de portão eletrônico, isso meio de forma automática e controlado. E hoje, com a evolução, né, das tecnologias aí de IoT, é possível esse monitoramento remoto através de um simples celular, o controle desses dispositivos. Bom, falando um pouco aqui, né, de conceitos e noções preliminares, né? Segundo Schmidt, 2008, a automação industrial propõe a substituição do homem do controle de máquinas por controles informatizados,
secundando a eficiência, qualidade e produtividade, bem como a redução de custos. Este processo de automação das indústrias contribui para o desenvolvimento da própria tecnologia, sendo que foram desenvolvidos equipamentos cada vez mais eficazes, cujas as ações seriam impossíveis se não fosse essa ação direta e modificação feita seguindo essa evolução. Bom, falando um pouco aí sobre a parte de campo, né? Quando a gente dividiu olhando na pirâmide, a gente tem a parte de instrumentação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as classes de instrumentos aqui nesse slides. Para a NIS 2002, a automatização do processo visa introduzir conceitos fundamentais para a classificação, particularidade e análise de instrumentos de campo, dentro do ponto de vista da automação industrial. Bom, os instrumentos classificados por função de classificação de instrumentos, tipo de sinal e tipo de transmissão. Com esses dados, a gente consegue aí fazer a classificação desses instrumentos que são aplicados na automação industrial. Aqui alguns exemplos de instrumentos de medição, né? Então a gente está mostrando aqui do lado esquerdo um voltímetro, né? Equipamento capaz de medir aí a tensão que existe em um determinado equipamento ou barramento de energia elétrica, né? E o lado direito um amperímetro. O amperímetro ele tem a função de realizar aí a medição da corrente elétrica que circula no circuito. Podemos ver nesse slide um instrumento utilizado para medição de frequência de sinal periódico, um frequencímetro. Também, no lado direito, micrômetros analógicos e micrômetro digital, aplicado em metrologia. Neste slide mostra um pouco do conceito de elementos finais de controle. Os elementos finais de controle são mecanismos que transformam a quantidade de energia ou de energia em torno do sinal enviado pelo controlador, com o objetivo de conservar a variável ajustada em um valor, ou faixas de valores pré-estabelecido. A válvula de controle é o componente final bastante aplicado nos sistemas de controle industrial, aplicado para controlar automaticamente e remotamente fluxos fluidos de líquido, gás ou vapor, transferindo a força, lubrificação e controle de características térmicas a diversos componentes de processos industriais. BEGA 2006. Ainda sobre válvula de controle, as válvulas de controle realizam um papel fundamental no controle automático das indústrias modernas, que depende da distribuição exata de controle de fluidos e gasosos. Esses controles sejam para a troca de energia, redução de pressão ou simplesmente para encher um reservatório, está diretamente ligado a algum tipo de elemento final de controle para a realização dessa função. Neste slide, podemos ver uma imagem de uma válvula de controle, que é composta por um posicionador, um atuador e o corpo. O atuador é responsável por manipular a haste, onde libera o fluxo ou fluidos, né, ou até mesmo vapor. O posicionador, como o nome já diz, tem como função receber um sinal de um controlador, mantendo a válvula no valor de set point estabelecido por esse controlador, convertendo esse sinal analógico ou digital em sinais pneumáticos para que a mesma faça sua função. Bom, considerações finais. Neste estudo foi possível concluir que ter um controle preciso das atividades é extremamente importante para garantir a qualidade dos produtos e serviços e eficiência nos processos. É primordial que, se manter competitivo perante o mercado, as empresas buscam sempre a redução de custos. A abordagem enxuta de eliminação de desperdício contribui para a redução organizada do processo, mas para ter uma eficácia neste ponto, a utilização da tecnologia é fundamental para o aumento da precisão e execução das atividades críticas dentro de um processo. Aqui demonstra um pouco das referências utilizadas para a execução desse trabalho. Então, a ABIN, Associação Brasileira de Indústrias Eletroeletrônicas e Automação Gera Emprego. Esses são algumas referências utilizadas aí durante a elaboração deste trabalho. Muito obrigado.